Paz seja convosco. Vocês estão felizes? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que você acorda todos os domingos pela manhã? Empolgado porque é um dia de culto? Quem é que acorda no domingo de manhã dizendo: poxa, hoje tem culto e eu quero ir para a igreja, quero louvar a Deus, quero dar o meu melhor? Você acorda empolgado por causa do culto? Sinceramente, não é para responder para mim não, responder para você. Ou você acorda meio preguiçosão? E aí quando alguém diz assim: e aí, vamos para a igreja hoje? Você fala: não sei, estou pensando, vamos ver. Eu, por exemplo, eu olho o pastor Lorival. O pastor Lorival é uma pessoa que ele tem um zelo pelas coisas de Deus que é impressionante. E eu vejo como ele se empolga quando chega o dia de culto. Seja na quarta-feira ou no domingo, ele começa a arrumar as coisas aqui, para vocês terem uma ideia, 7 da manhã. Eu tive que proibir ele, porque 7 da manhã ele já estava ligando o som. Falei: os vizinhos aqui já vão pegar no meu pé. Deixa para ligar o som lá por umas 8 e pouco, para não incomodar ninguém. E você acorda empolgado mesmo? Ou quando alguém diz para você: vamos na igreja hoje, é sempre não sei, não vai dar, estou pensando. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes essa atitude nossa mostra quem nós somos. Porque a Bíblia diz assim: andai na carne e satisfareis os desejos da carne. Mas quando você anda no Espírito, você satisfaz os desejos do Espírito. Então a maneira que a gente acorda no domingo de manhã, que é o dia da celebração, o dia que nós nos encontramos com Deus, essa disposição nossa denuncia muito as nossas motivações, quem nós somos. E quando você chega aqui na igreja, qual é o sentimento que você tem quando você chega num culto como esse daqui? Você chega aqui dizendo: poxa, hoje Deus vai falar comigo, hoje eu quero dar o meu melhor. Qual é a atitude que você tem? Porque isso vai contribuir muito para aquilo que Deus vai fazer na tua vida no culto. Porque o culto quem faz sou eu. Você pode fazer um culto aí para você pentecostal, ou você pode fazer um culto aí presbiteriano. Você pode fazer desse culto uma grande celebração a Deus. Você pode fazer desse culto um culto cansativo, enfadonho. Depende da tua disposição de alma. Isso começa quando nós já entramos no primeiro cântico. A maneira como eu me comporto, como eu canto, como eu me dirijo a Deus. Eu é que faço o meu culto. Amém? E eu particularmente acho que é um privilégio que nós temos poder iniciar a semana, primeiro dia da semana, louvando ao Senhor, se reunindo como comunidade, porque isso que nós vivemos aqui ele reverbera na nossa vida, no dia a dia, na eternidade. Então louvado seja Deus. Senta aí um pouquinho. Eu quero, antes de mais nada, receber os nossos novos membros com muita alegria. Então eu quero que venha aqui à frente a Cristiane Oliveira, a Carolina e o Lucas. Por favor, venham aqui, por gentileza. Em nome de Jesus. A Cristiane está vindo da Assembleia de Deus de Jaú, São Paulo. É isso, né? Era membro lá? Pode subir aqui, gente. Isso, sobe aqui. Ah, é? Entendi. Ela veio para cá, já faz 7 anos que ela está aqui e não membrou em nenhuma igreja. E agora tomou essa decisão de estar aqui conosco, porque ela entendeu que ela precisa estar inserida numa comunidade. E a Carolina e o Lucas já foram membros aqui da igreja, como tantas pessoas que passaram pela história, longa história dessa igreja, 38 anos de história. E nesse processo todos eles saíram, e depois eles disseram para mim, compartilharam comigo, começaram a acompanhar a igreja aqui pelas redes sociais, e tem um amor pela igreja do Nazareno, e voltaram para cá. E eu me sinto honrado pela decisão de vocês. A gente tem orado e pedido a Deus, nesse processo de restauração dessa igreja, que Deus envie pessoas para cá, para nos ajudar, para contribuir com os seus dons, com os seus talentos, para que a gente possa
reconstruir a história dessa igreja, fazer uma história bonita, ganhar almas para Cristo. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, por vocês terem tomado essa decisão. E eu espero, como pastor, poder honrar a decisão de vocês, e contribuir para que vocês cresçam aqui como homem, como mulher, como cristãos, em todos os sentidos. Vamos nos colocar em pé para receber os nossos membros. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Existem duas maneiras de você se membrar à igreja. A primeira é através da profissão de fé. Você que não é batizado, você que veio para a igreja, você que entregou a sua vida a Jesus Cristo, você precisa tomar mais uma decisão, dar mais um passo. Que passo é esse, pastor? Testemunho público da sua fé em Jesus Cristo através do batismo. É uma ordenança bíblica. A Bíblia diz: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quando você desce as águas do batismo, você está dando um testemunho público da sua fé em Jesus Cristo. A segunda ordenança nós vamos observar hoje aqui, que é a Santa Ceia do Senhor, a Eucaristia. E enquanto isso, pastor, enquanto eu não sou batizado, enquanto eu estou aqui só observando, ainda não fui oficialmente recebido como membro, o que eu sou? Você é um simpatizante. Um simpatizante da igreja. Está aqui namorandinho, olhando, observando. Então você precisa tomar essa decisão. Mesmo porque para você se envolver aqui com o ministério da igreja e servir a igreja com seus dons, com seus talentos, você precisa ser recebido oficialmente, ou através do batismo, ou através da transferência. Então você precisa se colocar diante de Deus e tomar uma decisão na sua vida também. Pai querido, eu quero te louvar pela vida dos meus irmãos que tomaram essa decisão de estarem caminhando conosco aqui como comunidade, Pai. Nós, meu Deus, não acreditamos em coincidência, nós acreditamos, meu Deus, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. E se esses irmãos estão aqui hoje pela manhã assumindo esse compromisso com o Senhor e com essa igreja de estarem caminhando conosco, é porque, meu Deus, isso tudo está debaixo do seu plano, daquilo que o Senhor tem para esta igreja. E eu quero pedir que o Senhor abençoe a decisão deles, que nós tenhamos, meu Deus, nessa decisão a homologação, a anuência dos céus, e que aqui eles possam encontrar um ambiente sadio, onde eles possam crescer, se desenvolver, meu Pai. Meu Deus, aonde o Senhor possa abençoá-los e cuidar da vida espiritual deles em todos os sentidos. Eu os recebo oficialmente como membros dessa igreja e o faço no nome de Jesus Cristo. E todos disseram amém. Vamos receber os novos membros. Irmãos, senta um pouquinho aí. Eu preciso gastar um tempinho com vocês falando algumas coisas aqui. Nós estamos começando a trabalhar para valer. Para valer. Então nós vamos agora, a partir do final desse mês, nós vamos iniciar as nossas células. Tá? Toda a nossa igreja vai participar de uma célula. Então nós já temos aqui 9 células prontinhas para começar. E eu queria começar com pelo menos 10 células de início. Então, se você deseja abrir a sua casa para receber uma célula lá, fala: pastor, eu gostaria sim, uma vez por semana, abrir a porta da minha casa para poder convidar amigos, vizinhos, pessoas queridas para um tempo de oração, um tempo de meditação na palavra. Você na verdade vai estar sendo um missionário, um agente do reino para alcançar pessoas. Então você vem conversar comigo. Você diz: mas eu nem sei como é que faz. Não se preocupe, vocês vão passar por um treinamento. Algumas pessoas aqui da igreja já estão habilitadas a cuidar de uma célula, outras vão aprender a cuidar, e aí até nesse processo de aprendizado vai ter um líder que vai lá toda semana para fazer o trabalho juntamente com vocês, tá bom? Então a gente está precisando hoje de pessoas que abram a porta da sua casa para uma célula. E se você diz: pastor, eu quero abrir a porta da minha casa, quero receber uma célula lá, então depois do culto você conversa comigo, para a gente poder ajustar e alinhar isso, tá? Nós vamos ter uma série de atividades o mês que vem aqui na igreja. Nós vamos ter aqui no dia 24 e 25, seminário Ampliando os Seus Limites, que é um seminário de treinamento e desenvolvimento ministerial, um seminário de liderança, é o melhor do Brasil. Vocês precisam se preparar para participar. Nós vamos estar recebendo preletores aqui, que tem muita bagagem,
e você vai receber conteúdos aqui que você vai levar para a tua vida e que você pode aplicar em todas as áreas, tá? 24 e 25. Nós vamos ter também um trabalho que é sensacional. Nós vamos voltar com os nossos jantares de casais. Na outra igreja que eu era pastor, esse jantar de casais nosso era disputadíssimo, vinha gente da cidade inteira, porque nós fazemos um jantar e nós vamos fazer aqui mesmo, dentro da igreja, e nesse dia do jantar a gente faz uma palestra para os casais, entendeu? E aí a gente traz casais que estão enfrentando dificuldade no relacionamento, que precisam dar uma ajustada, e até mesmo o pessoal aqui da igreja que está vivendo mal em casa, e aí tem vergonha de pedir ajuda, de abrir o coração. Num jantar desse, muitas vezes numa palavra, a pessoa, o relacionamento é ajustado, Deus abençoa. Então nós vamos ter esse nosso primeiro jantar de casais aqui na igreja, tá bom? Outra coisa, irmãos, que eu queria dizer para vocês. No segundo domingo de cada mês, nós temos aqui na igreja o nosso culto de ação de graças. E eu preciso muito que você entenda o propósito desse nosso culto. É um culto de agradecimento a Deus, culto de ação de graças. Mas eu pedi a todos vocês que nesse culto de ação de graças, porque aqui na igreja a gente não faz campanha financeira, aqui na igreja a gente não traz ninguém aqui para levantar dinheiro. Aqui existem duas maneiras de você contribuir, duas maneiras. Primeira, é você sendo um dizimista na igreja, observando um princípio bíblico na sua vida. E segundo, é contribuindo aqui nos domingos. Mas como nós estamos num período de reforma, de investimento na estrutura da igreja, eu preciso de uma contribuição sistemática de vocês. Então eu pedi que todo segundo domingo, cada membro da igreja contribuísse aqui com uma oferta de gratidão a Deus de pelo menos R$50. Tá? Por quê? Para a gente poder dar andamento àquilo que nós queremos fazer aqui na igreja. Por exemplo, eu estou dito aqui para vocês que eu acho que a nossa fachada está muito feia, mas nós queremos, bota lá a foto da fachada lá, como é que a gente quer deixar mais ou menos agora de início, tá? Porque depois vai passar por uma outra restauração. E se a gente se unir todo mundo nessa contribuição, por exemplo, nos próximos 3 meses a gente já deixa a igreja por fora assim, ó. Isso se o Denilson me fizer o orçamento ali das grades. Tá bom? Ó, já não está muito mais bonita assim? Sim ou não? Então, quem quer ver a igreja assim? Então, ó, não precisa fazer muito, só a gente contribuir, todo mundo com um pouco. E a gente vai fazer devagarzinho. Essa semana nós já investimos num outro equipamento ali para a sala de som. Por quê? Porque nós precisamos abrir o telão todo aqui, ó. Se ali está desligado, daqui a pouco a gente vai ligar o outro, tem que fazer um blend, mas precisou de um outro equipamento para a gente ter o telão todo aqui na igreja. E assim a gente vai ajustando. Nós temos que pintar toda a igreja de cima e embaixo. Todas as vezes que eu entro ali, eu me sinto na escola Santo Antônio, que é a escola que eu passei o meu primário. Metade da parede azul, claro, Rui, e a outra metade branca. Entendeu? É a escola que eu estudei, né? E lembro do seminário. Estudei no seminário, era exatamente essa cor. Então nós temos que mudar, dar uma modernizada, arrumar aquela salinha ali da recepção. Tem a nossa cafeteria que nós vamos fazer aqui. Entendeu? Para vocês chegarem domingo de manhã, não chegar aqui em cima do horário, mas vir antes e ali tomar um cafezinho na nossa cafeteria, ter um momento de comunhão. Então, nós estamos a todo vapor, tá? Todo segundo domingo, então, eu preciso que vocês se comprometam com essa oferta com a gente, porque daí, devagarzinho, a gente vai fazendo todas as coisas, tá bom? No segundo domingo também nós vamos continuar com o nosso almoço. Todo segundo domingo a gente faz um almoço aqui. A gente não visa lucro nesse almoço, por isso ele é vendido baratinho. Por quê? Para a gente ter um momento de comunhão. Então quando termina a gente desce. Todo mundo tem que almoçar e a maioria almoça fora aos domingos. Então a gente desce, almoça ali. É um churrasco que a gente faz todo domingo. Custa R$25 por pessoa. É menos que um lanche do McDonald's. Entendeu? E a gente almoça e a gente tem um momento de comunhão, de conversa, para a gente estar um pouco mais juntos ali, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu anotei. Outra coisa que eu queria pedir para vocês é algumas orientações que eu quero dar à igreja. Primeiro, irmãos, quando nós estivermos pregando a palavra aqui, é terminantemente proibido aqui nessa igreja, é pecado, é quase pecado você levantar para ir no banheiro ou beber água, entendeu? Faz isso antes. Chega na igreja, vai para o banheiro, traz um copinho de água, deixa aí do seu lado, tem ali o bebedouro, não tem problema nenhum. Mas eu gostaria que durante a pregação da palavra aqui, nós tivéssemos reverência total. E segundo, cuida do seu celular. Eu já peguei gente aqui assistindo série de Netflix durante o culto aqui na igreja.
Vocês podem rir, mas é verdade isso. Entendeu? E, irmãos, isso é uma afronta a Deus. Afronta. Você vem para o culto assistir. Já vi gente aqui durante a mensagem respondendo áudio e no Viva Voz ainda, de WhatsApp. Irmãos, nós precisamos ter reverência diante de Deus. Reverência. Abra a tua Bíblia, anote na Bíblia, para depois você chegar em casa e digerir essa palavra que é pregada aqui. Chegar em casa e dizer: Deus, essa palavra que o Senhor falou, como é que essa palavra vai ganhar contornos práticos na minha vida? Como é que eu aplico isso? Porque é quando nós temos essa postura que a vida da gente muda. Quando a palavra começa a ganhar corpo e vida na nossa vida, é que as coisas começam a melhorar para nós e a gente começa a ser abençoado. Tá bom, meus queridos? Então são essas as orientações que eu queria dar para vocês aqui hoje. Vamos nos colocar em pé e abrir as nossas Bíblias. Depois, no final do culto, eu vou entregar os envelopes aí para o pessoal da ação de graças, porque eu quero orar por todos vocês. Segura para mim aqui, Fabiana, por favor. Só não junta aqui esses com outro. Aí. Primeira carta de Paulo, apóstolo aos Coríntios, capítulo de número 10. Eu quero ler com vocês os versículos 16 e 17. Parece uma coisa, né, rapaz? Você começa, estava bom até agora, né? 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículos 16 e 17. E depois nós vamos ler o capítulo 11, versículos 17 ao 33. Ok? Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? 17. Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Capítulo 11, verso 17. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm em casa uma casa onde comer e onde beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei
instruções. Pai querido, nós abrimos o nosso coração hoje para ouvir e receber a Tua palavra. Precisamos ser transformados por essa palavra. Precisamos que essa palavra gere a Tua vida na nossa vida. Precisamos entender essa palavra. E eu quero pedir que nessa manhã, meu Deus, o Senhor fortaleça a nossa fé. Que nessa manhã, meu Deus, o Senhor nos traga esperança. Que nessa manhã o Senhor encha o nosso coração de certeza. Que nessa manhã haja transformação de vidas. Que nessa manhã o Senhor ajude pessoas a tomar decisões que precisam ser tomadas na vida. Que nessa manhã o Senhor nos ajude a nos desarmarmos dos nossos preconceitos, das nossas ideias pré-estabelecidas, meu Pai, que nos favorecem. Nós queremos abrir mão de tudo isso para ouvir a Tua voz e queremos dizer sim a essa voz que nos direciona. Abençoa-nos, meu Deus, hoje de manhã, em o nome de Jesus. Pode sentar. Irmãos, eu estou estarrecido com o último fenômeno religioso no nosso país, a saber, o grande crescimento de pessoas sem igreja. Muita gente sem igreja. Na verdade, não significa necessariamente um crescente número de pessoas que abandonam a fé em Deus, mas sim um grande número de pessoas que abandonam a igreja. Recentemente saiu uma reportagem falando que na Europa, nos últimos 10 anos, foram fechados 200 templos cristãos ao mês. Você sabe o que é isso? Eu li ontem, antes de ontem pela manhã, fiz uma breve leitura, uma síntese de um livro de um estudioso americano chamado Ross Dowder. E ele disse ele fez uma previsão que em 2040 o número de cristãos nos Estados Unidos não passará de 10%. Os Estados Unidos que já tiveram 90% de cristãos. Os templos cristãos na Europa têm sido transformados em restaurantes, hotéis, academias de ginásticas, bares, spas, livrarias, bibliotecas. Mas tem deixado de ser essa referência simbólica na sociedade que fala do sagrado, que fala do divino, que fala de Deus. Esse fenômeno da irrelevância da igreja, do desprezo da igreja, do abandono da igreja, da negação da igreja, essa rejeição da igreja é uma afronta ao próprio Senhor Jesus Cristo. E eu temo que sejamos nós, os cristãos, os maiores responsáveis por esse fenômeno. Não é a cultura, não é o espírito da época, não são as demandas da economia, não é a pluralidade religiosa, não é o intercâmbio religioso global pelo acesso da informação. Essas realidades afetam a vida da igreja, mas elas não fecham igrejas. O Senhor Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Irmãos, não é o diabo que fecha a igreja. Só há uma força capaz de conter o avanço da igreja do Senhor Jesus Cristo, a saber, a própria igreja. A igreja se fecha. É a igreja que muitas vezes se torna obsoleta. É a igreja que muitas vezes se torna desnecessária. É a igreja que não poucas vezes se torna inconveniente. Não poucas vezes a igreja, como denunciado pelo apóstolo Paulo nesse texto que nós acabamos de ler, no capítulo 11, verso 17, não poucas vezes a igreja faz muito mais mal do que bem. Quando a igreja faz mais mal do que bem, ela como comunidade local, é melhor que feche mesmo. Ou que então ela receba uma disciplina de Deus e experimente um reavivamento. Mas é a igreja. Digamos, a responsabilidade e a culpa da irrelevância da igreja é da própria igreja. E eu tenho uma grande tristeza no meu coração a respeito desses fatos. Eu percebo que no nosso país, apesar de nós estarmos experimentando um crescimento da igreja evangélica como jamais visto na história, isso não significa que o evangelho de Jesus Cristo está sendo expandido no Brasil. Porque há uma diferença abissal entre a igreja evangélica e o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nem tudo que é esposado pela igreja evangélica é evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas o fato é que a nossa sociedade está saturada de uma presença religiosa evangélica. Mas nós temos que fazer uma pergunta: no meio disso tudo, quanto de evangelho existe nessa presença da igreja no nosso país? Porque, irmãos, não bastam templos lotados, não bastam auditórios como o nosso, que está reunido hoje pela manhã. Porque se de fato eu poderia e devo, e faço um apelo àqueles que deliberadamente deram as costas para a vida em comunidade, e com essa minha palavra talvez você diga assim: ah, pastor, mas o senhor está falando para pessoas que não estão aqui hoje de manhã, eles não vieram. O grande problema, ou o maior problema, não é necessariamente esses que não vieram, e que não estão aqui, ou que não têm estado aqui. E quando eu digo aqui, eu não estou falando da Nazareno Arena Church, eu não falo da igreja do Nazareno, eu falo em termos gerais, da comunidade cristã. Eu não falo em defesa dessa igreja local, eu falo em defesa pastoral em favor da comunidade cristã da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falo daqueles que deram as costas à igreja. Mas esse texto que nós acabamos de ler, ele fala para nós que nós não devemos dar as costas à vida comunitária, porque nós estamos aqui presentes. E o grande perigo, e talvez o mal maior, seja conosco. Porque é possível que nós estejamos presentes aqui, mas que a nossa presença seja uma afronta a Jesus Cristo. E que a nossa presença não resulte em bênção de Deus para nós, mas resulte em maldição de Deus para nós. Que a nossa presença não resulte em favor de Deus para nós, mas resulte em disciplina de Deus para nós. Que a nossa presença não resulte na graça abençoadora de Deus para nós, mas resulte em juízo disciplinador de Deus contra nós. Porque era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, vocês se reúnem, mas a reunião de vocês fazem mais mal do que bem. E quando vocês se reúnem para a própria condenação. E é por isso que no meio de vocês que deram as costas para Deus, vocês que deram as costas para a comunidade cristã, é por isso que no meio de vocês há muitos fracos, há muitos doentes, há muitos que já dormiram. E dormiram aqui, você sabe, é um eufemismo para já morreram. E o que é isso daqui, irmãos? Isso daqui é disciplina de Deus. É gente que está na comunidade, mas a presença na comunidade volta-se contra si mesmo. Essa gente é alvo do juízo e da condenação de Deus. A Bíblia diz aqui, no verso 29, comem e bebem para sua própria condenação. E é impressionante esse paradoxo dessa fala do apóstolo Paulo, porque ele diz aqui que é no exato momento que a gente participa do corpo e do sangue de Jesus, o que significaria necessariamente uma homenagem ao Cristo crucificado, o que significaria, ou deveria significar, uma busca pelos benefícios da cruz, é justamente no ato de participar do pão e do vinho que nós somos condenados. Porque a cruz, que deveria nos abençoar como uma oferta de amor e de perdão de Deus, ela se volta contra nós apontando os nossos pecados. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E qual é o nosso pecado? A que pecado ele se refere aqui? Na verdade tem pelo menos 5 aqui. Mas o nosso pecado é o pecado de abandonarmos a comunidade. É estarmos reunidos, mas sermos apenas indivíduos, e não um corpo, e não uma comunidade, e não uma família. Nós somos vários, centenas, milhares de solitários, indivíduos. Pessoas que estão na comunidade, mas são fechadas em si mesmas. São pessoas voltadas para si mesmas, ocupadas apenas com si mesmas, mas reunidas no mesmo lugar. E aí ele diz, com essa postura nós não formamos uma comunidade, um corpo. E no momento em que nós nos reuníssemos e tomássemos o pão e o vinho, e tomássemos na mão o corpo e o sangue de Jesus, que foi partido e derramado por nós, o que deveria destruir toda e qualquer barreira que nos separasse,
e todo e qualquer princípio que nos mantivesse isolados uns dos outros, nós então, nesse próprio ato de participarmos do corpo de Cristo e tentar homenageá-lo, nós estaríamos assumindo o nosso pecado e o nosso fracasso e chamando contra nós condenação e juízo de Deus. E que pecado é esse? É o pecado de não discernir o corpo do Senhor. E qual é o corpo que nós não estamos discernindo? Não é o corpo de Jesus que está na cruz do Calvário, representado pelo pão e pelo vinho. É o corpo que deixou o túmulo vazio, é o corpo vivo, é o corpo ressurreto. Nós não adoramos um Deus morto, nós lembramos da sua morte, nós vivemos o benefício da sua morte, mas nós não adoramos um Deus morto. O nosso Deus é vivo. O túmulo de Jesus está vazio. Nós somos o povo da ressurreição. Nós somos o povo do Cristo vivo. E é a igreja que nós chamamos de corpo vivo de Cristo. Então, quando nós tomamos desse pão e desse vinho, nós apontamos o corpo pendurado na cruz do Calvário. Deus faz com que os nossos olhos se voltem não mais para o corpo pendurado na cruz, mas para o corpo do Cristo ressurreto, do Cristo vivo. E qual é o corpo vivo? É a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É a igreja. E qual é o nosso pecado aqui que ele diz? É não discernir a igreja. E como é que o apóstolo Paulo sabe que nós não estamos discernindo a igreja? Como é que o apóstolo Paulo sabe que nós estamos presentes, mas a nossa presença não é uma presença em comunhão, não é uma expressão de unidade, não é expressão de compromisso, não é fazer parte um do outro? Como é que o apóstolo Paulo sabe disso? Ele sabe porque no verso 20 do capítulo 11 ele diz assim, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, mas cada um come a sua própria ceia. O que isso significa? É um ato pessoal, particular, privativo, individual, todo mundo junto, mas ninguém em comunhão. Todo mundo junto, mas cada um ocupado consigo mesmo, com a sua própria ceia. Essa maneira como nós desrespeitamos não apenas o Cristo que está na cruz do Calvário, morto, crucificado, como o corpo partido e o sangue derramado por nós, mas desrespeitamos também o Cristo vivo, que está presente na sua igreja, no seu corpo místico, vivo. E esse desprezo, essa falta de discernimento da comunidade, essa desvalorização da comunidade, como eu disse, eu creio que ela implica, esse é um pecado porque ele traz consigo algumas expressões e algumas atitudes comuns entre nós. Primeiro, aqueles que desprezam a vida comunitária correm o risco de fazerem por prepotência. Eu não preciso de ninguém, eu me basto, eu sou suficiente. E veja que nem seria necessário que eu falasse isso, porque nós sabemos que igreja não é o seu conjunto de atividades, igreja não é o seu programa, igreja não é uma rede de serviços. Digamos assim, alguém pode estar presente aqui todos os domingos, pode cantar no louvor, pode servir no diaconato, pode participar das atividades da igreja, mas não é igreja. Porque há uma grande diferença entre estar presente nos eventos, participar das atividades, participar do culto, colaborar com a prestação de serviços na igreja, porque a igreja não é auditório, igreja não é evento, não é atividade, não é serviço, não é ministério. A igreja tem tudo isso, mas ela não é isso. O que é igreja? Igreja é gente. Igreja é gente. E é possível que você esteja há anos dentro de uma igreja e ainda seja um ilustre desconhecido. Por quê? Porque você nunca se abriu para ninguém. As pessoas sabem o seu nome, as pessoas sabem o nome da sua mulher, do seu marido, sabem o nome dos seus filhos, sabem onde é a sua casa, alguns já foram na sua casa, mas sabe o que elas não sabem? Não sabem o que vai dentro do seu coração.
não sabem quais são os seus pecados, a sua dor, a sua mágoa, a sua frustração, as suas agonias, os seus sonhos. Elas não sabem quais são os seus sofrimentos. Você está sempre sorrindo, você está sempre com uma roupa bonita, você está sempre bem arrumada. Você faz parte desse casal típico religioso que é sempre educado, sorridente, gente boa, simpático, acolhedor com o visitante, mas você é impermeável. Impermeável. Ninguém pode opinar a respeito da sua vida. Você tem as suas convicções. Você não abre mão delas. Mesmo que alguém abra a Bíblia e mostre para você. Você não fala das coisas que estão dentro do seu coração. Enquanto você não se abre, não se mostra, não se revela, não se expõe, não confessa, não pede ajuda, não chora, não se desespera, não se descabela, enquanto você não diz, pelo amor de Deus, eu estou aqui, eu preciso de alguém. Quando você não faz isso, quando você se mantém na sua, muitas vezes, atrás de um computador, e aí você fica investigando o que acontece na igreja, vê uma postagem no Instagram, baixa um sermãozinho da internet, vê um filmezinho legal, lê um livrinho ali, conversa com um amigo ali, assiste um sermão ali. Isso não é comunidade. Isso não é igreja. Por quê? Porque você se acha o dono da situação. Você diz, eu não preciso de igreja para servir a Deus, porque eu sou a igreja. E você acha que tudo que está à sua disposição é para você usar quando você acha necessário. Mas você se administra, você se autoavalia, você se autodiagnostica, você se autoprescreve, você se basta. Sabe como é que se chama isso? Prepotência. E a Bíblia diz que isso é uma afronta ao Senhor, nosso Deus, e ao corpo de Cristo. Porque tudo que nós temos, tudo, nós recebemos de alguém. Irmãos, a vida é uma dádiva. Ninguém se basta. Ninguém é autossuficiente. Ninguém é sábio o suficiente para cuidar de si mesmo numa totalidade. Ninguém, absolutamente ninguém. Por isso, o corpo de Cristo. E dar as costas à igreja implica muito provavelmente nesse pecado da prepotência. Mas implica também, muito provavelmente, no pecado do orgulho. Eles não me entendem. Eles não sabem o que eu vivo. Eles não estão no meu nível. Eles não sabem o quanto eu sei. Eles não têm a experiência de vida que eu tenho. Eles não têm. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, vocês desprezam o corpo de Cristo, porque vocês se reúnem, vocês fazem a mesinha de vocês particular, dos iguais. E os outros? Os outros são humildes demais, são simplórios demais, são ignorantes demais, são imaturos demais, são pecadores demais, são mal resolvidos, são pobres. Eles não têm nada a me dar. Ah, a igreja aqui é pequena, a igreja não me serve. Eu sei mais que o pastor. Orgulho. Eu tenho um pastor amigo que lá nos Estados Unidos, ele foi para Boston, estado de Massachusetts, e ele foi visitar a região de Harvard. E quando ele foi visitar a região de Harvard, ele descobriu que ali tinha muitas igrejas evangélicas, inclusive algumas delas igrejas brasileiras. E ele pensou, como é que deve ser uma igreja aqui em Harvard? Será que é uma igreja voltada para a comunidade acadêmica? Ele ficou imaginando. E ele conversou com um amigo que morava lá há anos. Ele disse, eu tenho uma curiosidade de ver como é que uma igreja funciona aqui em Harvard. Aí o amigo disse assim, aqui os brasileiros são todos pobres, todos trabalhadores braçais. Eles não causam impacto na comunidade de Harvard. Aí ele disse, mentira. Mentira, porque as pessoas não precisam de grandes teorias e de princípios e de debates inteligentes. O que as pessoas precisam hoje é de amor. Aquela senhora que saiu lá de Minas Gerais, porque a região ali só dá mineiro, e foi lá para os Estados Unidos, ela sabe fazer pão, ela sabe fazer bolo,
ela sabe fazer café, ela sabe cuidar dos filhos, ela sabe cuidar dos netos, ela sabe acolher, ela sabe fazer da sua casa um colo, ela sabe ser mãe, ela sabe interceder, ela sabe beijar, ela sabe abraçar, ela sabe chorar, ela sabe dizer: meu filho, está com frio? Está com calor? Você já escovou os dentes hoje? Ela pode não entender o que se debate em Harvard, mas não é o que se debate na sala da universidade que vai fazer diferença na vida das pessoas. O que faz diferença na vida das pessoas é aquilo que toca lá no fundo. Então, há muita gente que diz assim: esse povo é simples demais. Mas eu quero dizer para vocês que esse povo simples demais sabe amar. E o que o mundo precisa hoje é de amor. Quando você olha para a igreja e diz: a igreja não está no meu nível, pelo amor de Deus, você está num nível muito baixo. Você está no subsolo. Você está nos porões do inferno. Isso é orgulho. Isso é o espírito de Adão. Prepotência, orgulho, egoísmo. Eles não estão no seu nível. Então estenda as mãos para eles. Abençoe-os. Reparta a sua mesa com eles. Reparta o que você sabe. Reparta o que você tem. Ensina a ele o que você sabe fazer. Faz um bolo para eles, ore por eles, chame eles na sua casa, ensina a Bíblia para eles, vai passar uma noite com eles no hospital, faça alguma coisa por eles. Olha o que o apóstolo Paulo está fazendo. Porque assim, sabe como é que era naquela época? A ceia não era esse cerimonial que nós fazemos hoje religioso, não. Que naquele tempo eles se reuniam para a festa do ágape. E era uma festança. Todo mundo trazia sua comida, todo mundo trazia sua panela, todo mundo trazia o seu vinho, seu guaraná. Uns chegavam com a Coca-Cola, tinha uns mais ousados que levavam um Red Bull, entendeu? Aí o outro irmão mais simples vinha com um guaraná Dolly debaixo do braço, guaraná Antártico, eles levavam tudo. E aí o que acontecia nessa igreja aqui, na festa do ágape? No ágape, no final da refeição comum, alguém se levantava e fazia um momento solene da Eucaristia em memória de Jesus. O cara se levantava e dizia: olha gente, eu quero lembrar vocês que esse pão que alimenta o nosso corpo é o pão vivo, é o pão do céu, é Jesus Cristo. Vamos nos lembrar dele nessa refeição que nós estamos participando aqui. E eu quero lembrar a todos que esse vinho que trouxe alegria para nós hoje aqui, na nossa celebração, na nossa festa, é o sangue de Jesus, o nosso Senhor. Vamos lembrar de Jesus e vamos glorificar Ele também. Era assim que funcionava. O primeiro ágape, e depois que eles comiam, bebiam, eles faziam esse momento solene da Eucaristia. Mas o que estava acontecendo aqui no ágape? O pessoal que só trazia coisinha boa, se reunia lá na mesinha do canto. E o pessoal que trazia coisinha ruim ficava do outro lado olhando. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome lá no canto, o outro se embriaga no outro canto. Então o que o apóstolo Paulo está falando? Estenda a sua mesa, abra a sua casa, inclua, doe. Se você acha que não tem o que receber, isso é um pecado, que não é possível que você acredite que você não tem o que receber e que você não tem o que dar, que você não tem o que repartir, que você não tem o que compartilhar. Porque todos nós aqui precisamos receber e todos nós temos alguma coisa para dar. E aí, irmão, se é possível que o desprezo à comunidade incorra no pecado da prepotência, do orgulho e do egoísmo, é possível também que ele incorra no pecado da comodidade, da preguiça. Sabe o que eu escuto das pessoas que não têm inserção comunitária? Além de tudo isso que eu falei, eles dizem assim, eu não tenho tempo, eu estou cansado demais e eu não tenho cabeça para mais nada. Você já ouviu isso? Por que você não participa das atividades lá na igreja? Não tenho tempo. Estou cansado demais. Pastor, não tenho cabeça para mais nada. Bom, vamos lá. Não tem tempo. Isso quer dizer, isso não é prioridade para mim.
Porque tempo você tem. Você tem tempo para jogar futebol. Você tem tempo para ir no campo assistir futebol. Você tem tempo para ligar para um parente seu para falar mal dos outros. Você tem tempo para ir no supermercado. Você tem tempo para ir no shopping. Você tem tempo para trabalhar. Você tem tempo para dormir. Você tem tempo para churrasquear. Você tem tempo para passear. Você tem tempo para arrumar sua casa. Você tem tempo, inclusive, para ficar 18 dias internados com Covid no hospital. Você tem tempo. Tempo você tem. A questão é, como é que você preenche o teu tempo? Então, quando você diz, eu não tenho tempo para isso, a verdade é, isso não é prioridade para mim. Quando você diz assim, ó, eu estou cansado demais, meu irmão, pinta um feriado, o que você faz? Vai para a praia. Você pega 1 hora de congestionamento, porque a 277 está terrível, mas você está cansado. Você está cansado. 1 hora é pouco? Mas a pessoa está cansada demais para pegar a estrada. Mas ela tem energia para ir para a praia, para voltar da praia. E aí você faz mala, desmancha a mala, põe no carro, chega lá, tem que fazer supermercado. Você tem que dar uma limpada na casa porque estava fechada. E aí antes de ir embora, você dá uma outra limpada para deixar mais arrumadinho para quando você voltar. Mas você está cansado demais. Cansado com o quê? Cansado de cuidar de si mesmo. Cansado de cuidar de si mesma. Ah, eu não tenho cabeça para mais nada. O que isso quer dizer? O que ocupa a sua cabeça? Eu sei o que ocupa a sua cabeça. É você. Você só está preocupado com você. O tempo todo você está preocupado com você. O tempo todo você se ocupa com você mesmo. Então você não tem cabeça para mais nada. É só o seu problema. É só a sua dificuldade. E aí você fica nessa zona de conforto, posando de vítima, e diz que a igreja não presta. Quinto e último, se é verdade que o desprezo à comunidade pode ser uma expressão de prepotência, de egoísmo, de orgulho, de comunidade ou de preguiça, também pode ser uma expressão de incredulidade. Incredulidade, sabe por quê? Porque Deus está nesse negócio chamado igreja. E tem gente que não acredita mais nisso. Irmãos, Deus está presente aqui no nosso meio hoje de manhã. Porque assim, ó, ou Jesus está presente aqui, ou nós estamos brincando de igreja. Ou Jesus está no nosso meio hoje de manhã, aqui agora, ou nós somos uns bandos de bobocas e estamos perdendo o nosso tempo aqui. Deus está presente hoje de manhã aqui, os dons do Espírito Santo se manifestam aqui, o Senhor está de olho em nós, pessoal. Isso é bom demais, mas dá um medinho, porque ele diz assim, ó, quando vocês se aproximam indignamente da mesa, cada um com o seu egoísmo, cada um pensando em si mesmo, sem discernir o corpo de Cristo, a igreja, a comunidade, Deus está vendo. E é por causa de Deus estar vendo que tem gente fraca, que tem gente que está doente e que tem gente que já morreu. Deixa eu abrir um parênteses no já morreu aqui. O morto não sabe o que está acontecendo. O morto acha que está tudo bem. Então, meu irmão, quando alguém de fora chegar e falar assim, você precisa rever os seus conceitos, reveja, que talvez você esteja morto espiritualmente. E o morto não percebe que está morto. O morto está gelado. Porque, irmãos, o egoísmo adoece, o egoísmo mata. Gente egocêntrica. Primeiro que é insuportável uma pessoa que só sabe falar de si mesma. Uma pessoa que ele é sempre o próprio assunto. É insuportável, isso mata. Mas isso mata porque isso alimenta frustração, alimenta rejeição, alimenta vaidade, alimenta orgulho. O diabo gosta dessas coisas. E ele vai drenando as nossas energias espirituais, emocionais e físicas. Vai roubando a vontade de viver, a alegria de viver. Porque a gente fica num beco escuro onde só cabe a gente. E eu acho que o inferno é isso. Sabe o que eu acho que é o inferno? O inferno é uma solitária, aonde você vai ter que viver a eternidade com você mesmo.
Você já imaginou isso? Você passar a eternidade só você com você. Igual a história daquele camarada que foi fazer uma terapia. Chegou lá, o terapeuta conversou com ele, ele falou das suas mazelas, das suas dificuldades. O terapeuta disse para ele: quero que você faça o seguinte: essa semana você vai ficar 1 hora com você mesmo, só você e você. Aí o cara foi para casa. Na semana seguinte voltou no terapeuta, o terapeuta perguntou: daí, o que você fez naquela hora? Falou: eu tranquei lá no quarto, fiquei sozinho, aí ouvi uma música, li um livro. O terapeuta falou: mas eu pedi para você ficar só com você mesmo, não era para ler livro ou ouvir música. Ele falou: mas doutor, é que eu não me aguento. Eu não me aguento. Mas Deus está vendo isso. E Deus está nos chamando à comunhão, à comunidade. Deus está nos chamando à comunhão e à comunidade. E Ele está dizendo: olha, quando vocês tomam nas mãos o pão e o cálice, e vocês olham para a cruz do Calvário, para o corpo partido, para o sangue que foi derramado, quando vocês tomarem na mão o pão e o cálice, e quando vocês contemplarem esse pão e esse cálice, levantem os seus olhos e esperem uns pelos outros. Levante os seus olhos, olhe para quem está do seu lado, para quem está na frente, para quem está atrás. Lembre-se que esse corpo foi partido, esse sangue foi derramado para a nossa reconciliação, não apenas com Deus, mas também entre nós, para fazer de nós um só corpo. Para quê? Olha o que ele diz: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Verso 17: por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Não discernir o corpo de Cristo é não discernir a comunidade, é não discernir a igreja de Jesus Cristo, que nasce daquela cruz, que ganha vida no domingo da ressurreição. Portanto, hoje de manhã eu faço um apelo a você, que deu as costas à comunidade, que não está aqui, mas que está me ouvindo pela internet, assistindo esse vídeo no YouTube. Quero falar com você em o nome de Jesus Cristo. Eu não estou convidando você para vir aqui na Arena Church. Eu não estou fazendo propaganda da igreja do Nazareno. Eu estou chamando você de volta para a comunidade. Eu faço um apelo em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Volte para a igreja. Volte para a comunidade. Mas eu quero falar com você também, que está aqui hoje de manhã e que vai repartir comigo o pão e o vinho. Que o nosso coração seja convertido pelo Senhor nosso Deus, mais uma vez, ao Cristo vivo. Mas que o nosso coração seja convertido ao nosso próximo, ao nosso irmão. Porque quando nós desdenhamos de quem está à nossa volta, nós testemunhamos que nós ainda somos filhos de Adão. Mas nós não somos mais filhos de Adão. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu, há um tempo atrás, visitei uma pessoa que no período de pandemia quase morreu. A pessoa passou por um momento difícil, foi entubado, esteve entre a vida e a morte. E eu falei para ele: como é que você, depois de ter passado por esse processo, sobrevivido, como é que você vê a vida? Ele falou: pastor, eu revi um monte de coisa. Agora eu estou fazendo um monte de coisa que eu não fazia antes e tal. Eu falei para ele: e se você tivesse morrido? O que seria de você na eternidade? Falei: você já parou para pensar que você parou para rever um monte de coisa na sua vida e a única coisa que você não reveu foi tua vida espiritual? Você continua longe da igreja, não querendo nada com a igreja? E se você tivesse morrido? E eu comecei nesse período de pandemia a conversar com um monte de gente. Todo mundo que passou por maus bocados disse para mim: pastor, revi um monte de coisa. Mas o revi um monte de coisa durou só 1, 2 semanas. Depois a vida voltou na mesma rotina de sempre.
E é impressionante, irmãos, como nós valorizamos aquilo que não é eterno. Revi que eu tenho que curtir mais a vida, tenho que aproveitar mais, pensar mais na minha família. E a tua vida espiritual, meu irmão? E se você tivesse partido, aonde você estaria? Então hoje de manhã, antes de nós participarmos do corpo e do sangue de Cristo, eu queria que você reavaliasse a sua vida. Porque a Bíblia diz assim, ó, examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Vamos nos colocar em pé. Eu quero que você olhe para dentro de você hoje, que você avalie a sua vida. Quem é você no contexto da comunidade? Quem é você diante de Deus? Você vai comer e vai beber hoje sem discernir o corpo do Senhor? Você vai comer e vai beber para continuar com a mesma postura em relação à igreja que você tem? Eu tenho que lhe dizer que você está comendo e bebendo para a sua própria condenação, porque você não está discernindo o corpo do Senhor. Por isso, meu irmão, eu quero que você coma do pão e beba do cálice hoje, revendo um monte de coisas na sua vida, revendo sua postura, revendo suas convicções, revendo a sua teologia, revendo um monte de coisa. Você precisa vir para dentro da comunidade. E eu quero hoje que nós nos coloquemos diante de Deus exatamente como nós somos, como um vaso, que muitas vezes precisa voltar para a mão do oleiro, para ele trabalhar na nossa vida e nos fazer de novo. Vamos fazer desse cântico a nossa oração. Diga assim para ele, ó. Eu quero ser